Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início aí, então, a mais uma escola bíblica dominical, né? Dando continuidade aos nossos estudos no livro de Ageu, certo? Hoje nós vamos ler o finalzinho do capítulo 1, então dos versículos 12 ao 15, e nós vamos entrar no capítulo 2 até o verso 5. Certo? Então nós vamos iniciar no capítulo 1, no versículo 12, e vamos até o versículo 5 do capítulo 2. Vamos ler? Diz assim o texto: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Capítulo 2, verso 1. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Bom, irmãos, nós percebemos então em todo o capítulo 1 que existe uma grande repreensão da parte de Deus, né, através do profeta Ageu, para o povo de Israel, né, para o povo judeu. E são palavras duras, né, usadas aí pelo profeta, mas não especificamente por conta das palavras, mas por conta das consequências que o povo estava sofrendo. Né? Nós vimos que o povo, por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, eles estavam sentindo em suas peles, né, uma seca terrível, uma escassez terrível, da qual eles não estavam colhendo, né, tendo sucesso nas suas colheitas. Né? Porém, não é sempre que as consequências ruins de um erro são suficientes para desencorajar o homem a abandonar esses erros. Até porque muitas das vezes o homem ele tem certeza em cima do erro que ele está cometendo. Ele acha que o erro é o caminho, ele acha que o erro não é erro, é acerto, né? Mas nesse caso aqui especificamente, felizmente, né, as consequências negativas interpretadas pelas palavras ali do profeta Ageu, elas foram o suficientes para convencer o povo e trazer uma grande mudança ali no meio de Judá, certo? Então, começando lá do verso 12, no capítulo 1 que nós lemos, que diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu
diante do Senhor. Então aqui, esse versículo, ele pode até de certa forma trazer uma surpresa para nós, se nós lermos todo o decorrer aí da narrativa bíblica, porque geralmente as consequências ruins não faziam com que todo o povo se voltasse para Deus. Eles ainda permaneciam em rebeldia, né, geralmente. Mas nesse caso aqui, sem muita resistência, ao perceber o que eles estavam sofrendo por causa da sua rebeldia, o texto diz que eles atenderam à voz do Senhor. E aqui é importante nós percebermos que o texto ele não aponta apenas para uma população específica, ele aponta para um grupo personalizado, né, com a sua história marcada pelo sofrimento, pelas mortes, pelo exílio também. Porém, era um povo que tinha agora aqui uma nova chance de fazer o que era certo perante o Senhor. Por isso, essa aceitação coletiva aqui por parte dos judeus em relação ao que Deus estava falando, né? Ela tratou-se aqui então de uma decisão de pessoas que estavam claramente arrependidas dos seus erros, que estavam claramente convencidas, né, diante daquilo que eles estavam sofrendo, de que o que eles estavam fazendo, a maneira como eles estavam vivendo, não era a vontade de Deus para as suas vidas, né? Então, feitas essas observações aqui, é possível nós notarmos, irmãos, que algumas atitudes aqui são atitudes dignas de servos verdadeiros, né? Presentes aí na reação dos judeus em relação a essa exortação. A primeira aqui é o fato de que eles atenderam à voz do Senhor, como diz o texto. E o sentido disso aqui é muito mais profundo do que o simples ato de escutar o que uma pessoa fala, o que uma pessoa diz. Na verdade, é o desenvolver aqui de uma verdadeira obediência, que nesse caso aqui ela é marcada por uma unanimidade. Todos eles atenderam à voz do Senhor, certo? Todo o povo atendeu aquilo que Deus estava dizendo. O texto aqui também deixa claro sobre quem eles obedeceram, que foi a voz do Senhor. E não apenas isso, eles também deram ouvidos às palavras do profeta Ageu também. Então, em outras ocasiões, nós podemos ver no decorrer da narrativa bíblica, os profetas, eles eram ouvidos e recebiam a aprovação, mas apenas de um pequeno número de pessoas, não de todos, por unanimidade, né? Alguns, além de rejeitar as palavras dos profetas, ainda perseguiam os profetas, né? Só que nesse caso aqui, a submissão dos judeus ao Senhor, ela foi tão marcante e tão sincera, que nós vemos o profeta Ageu recebendo um reconhecimento de todas as pessoas que estavam ali, né? Entendendo que ele de fato era um enviado do Senhor. Outra observação que nós podemos fazer é sobre como se encerra aqui o versículo 12, né? Que é a descrição do sentimento do povo judeu, que de fato é aquilo que fez com que o povo obedecesse. O texto diz que o povo temeu diante do Senhor. E é o que nos falta, muitas das vezes. E esse temor aqui, irmãos, não é de ter medo apenas. Com certeza eles tinham um certo medo dentro de si, né, por saber que eles estavam já vivendo uma seca, uma escassez, e que aquilo poderia só piorar, né? Então, humanamente falando, com certeza eles sentiram um determinado medo. Mas esse temor se trata da consciência de quem Deus é. Temer a Deus é isso. É entender o quão soberano Ele é. O quão grande Ele é. O quanto Ele é maior do que nós em poder, em atos, em justiça, em misericórdia, em amor, em graça. Temer ao Senhor é isso. É um respeito pela figura do Pai. Todos nós aqui respeitamos os nossos pais, né? Aqueles que são mais velhos, por exemplo, sabem, infelizmente isso foi se perdendo com o tempo, né? Mas muitos sequer conseguiam olhar o seu pai no olho, né? Tamanho reverência, tamanho respeito
pelo seu pai, por saber que ele era uma figura máxima naquele lugar, na sua casa. Ele quem comandava as ações ali de fato, né? E os filhos temiam por isso, né? Então nós precisamos aplicar isso para as nossas vidas em relação a como nós nos portamos diante do Senhor. E isso, irmãos, nós precisamos aplicar para a ideia, mais uma vez trazendo para a ideia de que nós somos o templo do Senhor. Então a nossa reverência para com Deus não é apenas no momento de culto, que aliás está defasada também. Hoje é muito comum nós chegarmos nas igrejas e antes dos cultos, por exemplo, os minutos que antecedem o culto, as igrejas parecerem uma feira de peixe. Um converseiro, uma barulheira, as pessoas rindo e completamente desconectadas com aquilo que elas vieram fazer no templo. E se no templo, no momento de culto, nós já nos esquecemos dessa reverência e desse temor que nós devemos ter por estar na presença de Deus, imagine só na nossa vida comum, no nosso dia a dia. E se nós somos o templo onde o Espírito Santo habita, nós devemos viver uma vida de reverência e temor a Deus 24 horas por dia. Porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Nós não precisamos mais ir a um lugar para nos encontrarmos com Deus. Ele está conosco o tempo todo. E como nós temos vivido as nossas vidas, isso tem, de fato, demonstrado o nosso temor a Deus? Será? A nossa reverência a Deus? A maneira como nós nos comportamos, as coisas que nós falamos, pensamos, a maneira como nós nos comportamos com os nossos colegas de trabalho, a maneira como os nossos olhos olham as coisas por aí afora. Tudo isso precisa estar em pauta enquanto nós vivemos. Então, apesar de parecer aqui, de se tratar uma consequência natural, por eles terem temido ao Senhor, né, ter sentido até um certo medo do juízo de Deus, que poderia ser continuado derramando ali, né, Deus poderia continuar derramando sobre eles, esse ato de temer, então, traz essa ideia de reverência a Deus, ok? O povo entendeu que o seu erro e o seu afastamento de Deus era aquilo que causava aquela escassez, aqueles problemas que eles estavam vivendo. Eles se arrependeram disso e se voltaram completamente para o Senhor. Dando sequência no verso 13 e 14. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. É interessante nós notarmos aqui, irmãos, o quão depressa o profeta faz questão de deixar claro ao povo a consequência imediata pela obediência deles, que era: o Senhor estava com eles. Eles obedeceram, o texto diz no verso 12, e no verso 13 o profeta já diz: estou com vocês, diz o Senhor. E isso era o que eles tinham de mais importante diante daquele desafio que o próprio Deus deu a eles. O fato de saber que Deus não estava apenas ordenando que eles trabalhassem na reconstrução do templo, mas que Deus estava participando também desse momento junto com eles. Eles não estavam sozinhos ali, ok? Então Deus atua de forma silenciosa, despertando ali o espírito de todo o povo, desde os líderes até os menores da nação. E isso surge como um fator transformador do coração e do espírito daqueles homens. Porém, com uma ação um tanto quanto intrigante,
ao nosso entendimento, Deus, ele não tira o valor da ação dos homens, ainda que ele mesmo seja o causador e consumador de cada uma delas. O povo, ele havia abandonado a sua postura de apatia, de comodismo, né? Dentro dos seus lares confortáveis e luxuosos ali. As pessoas iam ao templo agora, colocavam-se à disposição para trabalhar com empenho, com convicção. E essa era uma atitude muito impactante, que Deus permite ser identificado aqui como o Deus daquele povo. Ele se identifica como o Deus daquele povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o texto diz. O seu Deus. Então não era um Deus distante, era o Deus deles. À medida que eles obedeciam a Deus, Deus era o Deus deles. E isso cabe a nós também, né? Isso se aplica à nossa vida. À medida em que nós obedecemos a Deus, nós tomamos posse de quem Deus é. Ele se torna o nosso Deus, a nossa esperança, aquele que nos conduz, o nosso Pai, verdadeiramente. Versículo 15. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. O último versículo aqui, então ele registra a data do reinício da construção do templo. A data aproximada, então, seria entre setembro e outubro, né, do 2º ano do reinado de Dário I, por volta do ano 520 a.C. Então, o primeiro discurso de Ageu teve lugar aí 23 dias antes da retomada da obra, ok? O que, diante ali dos grandes planejamentos, os grandes preparativos, a grande organização logística que eles precisavam ter para um empreendimento desse porte aí, né? Principalmente quando era justamente uma época de colheita, né? É um tempo considerado dentro dos padrões aí para a maioria dos estudiosos, para que tudo fosse preparado, ok? Então, às vezes nós lemos ali na sequência o texto, né? E não temos essa dimensão, mas passaram ali desde o primeiro discurso de Ageu até a retomada das obras, 23 dias então. Então nós entendemos que esses 23 dias foi um período em que eles se prepararam, em que eles buscaram os recursos para a coisa começar a andar, né? Agora entrando no capítulo 2, verso 1. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo. Então, o capítulo 2 aqui, ele surge quase um mês depois de judeus iniciarem os trabalhos da reconstrução do templo. Então, o 21º dia do mês, ele coincidia com o 7º dia da festa dos tabernáculos, como nós vemos lá em Números 29 e 32 também. Então, além disso, né, também coincidia com o aniversário de 440 anos do término da primeira construção do templo do rei Salomão. Aqui também fazia esse aniversário, né? Que o rei Salomão começou a reinar em 971 a.C. E as obras ali do templo se iniciaram no 4º ano do seu reinado, conforme o texto de 1 Reis, no ano de 967 a.C. E levou 7 anos para a conclusão do templo, finalizando em 960 a.C., ok? Algumas informações só para nós nos situarmos aí. Então, esse aqui que deveria ter sido um dia muito alegre, muito festivo para eles, não estava sendo tanto assim. Pelo contrário, né? Foi uma ocasião de lembranças difíceis de se encarar. Diante do fato de estar comemorando ali os 440 anos da construção do primeiro templo, né? Então, inevitavelmente, uma comparação estava sendo feita. Estava sendo difícil de encarar a escassez em tempos que deveriam ser marcados pela abundância, né? E da sensação também de incapacidade, de desânimo, que eles poderiam sentir novamente e que poderia jogar eles novamente na inércia na qual eles estiveram
nos últimos 15 anos, né? Então, o pessimismo dos anciãos ali de Jerusalém, relacionado ao resultado final dessa obra, né, comparando lá com a obra do templo antigo, a pouca comida que eles ainda tinham, né, a oferecer na festa que celebrava a colheita, então podem ter sido motivos aí de desânimo também para o povo. E diante disso, as incertezas, os temores, né, eles começaram a se espalhar novamente no coração do povo, né, pela frente aí de uma jornada muito difícil que eles teriam. Aí o profeta vai dizer então, no verso 2, fale agora a Zorobabel, quer dizer, Deus dizendo, né, ao profeta, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mais uma repreensão aqui. Mais uma vez o povo, o Senhor, né, Deus, ele se dirige ao povo através de Ageu. Mas agora, ao contrário de como havia sido no primeiro discurso, que trouxe uma repreensão mais forte a eles, o objetivo agora aqui dessa pequena chamada de atenção era de trazer encorajamento aos judeus diante do desânimo gerado pelas várias condições adversas durante o trabalho deles. Nesse sentido, Deus ele se dirige aqui a dois grupos. Aqueles que eram velhos demais para trabalhar, certo? E os mais jovens que tinham as condições e a responsabilidade de trabalhar diretamente na edificação do templo. O grande problema relacionado aqui a esse grupo de homens mais velhos, dos anciãos, é que apesar da maioria deles não estarem envolvidos diretamente aqui na reconstrução, no trabalho físico aqui dessa reconstrução, as palavras deles, elas eram desanimadoras, eram palavras pessimistas, né, ao ponto de abalar todo o grupo de trabalhadores ali. Então, quando o texto cita primeira glória, esse termo também pode ser traduzido, interpretado aí como antiga glória, tá? E a palavra traduzida aqui, como nada, ela tem um sentido um pouco mais triste, né? De como se não houvesse na construção do templo nenhum traço daquela glória antiga. Como se eles não vissem, como se eles não percebessem nenhum traço daquela glória diante de todas aquelas ruínas ali que estavam sendo reconstruídas, né? Então, desde a reconstrução, desde o momento em que ela foi iniciada, nesse caso, os moradores antigos de Jerusalém, que são as pessoas a quem esse texto, esse versículo aqui é dirigido, né? Que viram o templo ser construído por Salomão, eles já estavam se lamentando e chorando por antever o resultado final da obra. Ou seja, a tristeza deles não era pelo presente, né? Por como o templo estava sendo reconstruído ali. Ou seja, a tristeza deles era baseado nessa comparação que eles insistiam em fazer, nessa ideia que eles tinham que pela escassez, pela falta de recursos, pela falta de investimento, né, o templo ele jamais teria aquela glória do antigo templo, né, aquela antiga glória, primeira glória. Então nós precisamos nos lembrar também que quando esse sentimento surgiu, né, uma década e meia antes desse momento, a obra ela foi abandonada. Então, a ênfase aqui para esse sentimento novamente é pelo fato de que aquela situação de abandono da obra, ela poderia se repetir agora. Diante desse desânimo, diante dessas palavras pessimistas dos anciãos, os homens jovens que estavam a trabalhar ali poderiam mais uma vez se desanimar. Não é difícil quando você está empenhado em alguma coisa, quando você está empolgado com alguma coisa, quando você vê muita esperança em um projeto que você tem, e aí alguém vem e fala alguma coisa contrária, negativa. Por mais convicção que a gente tenha, por mais que a gente tenha certeza que Deus está conosco, como Ele já disse que está,
nós nos desanimamos de certa forma. Isso mexe um pouco com a nossa estrutura, isso nos deixa um pouco duvidosos, mas será que é isso mesmo? A gente fica com essa questão, né? E o mesmo poderia acontecer aqui. Então, Ageu aqui está chamando a atenção desses homens desanimados e que estavam desanimando o povo, para que isso não acontecesse novamente e para que as obras do templo não fossem abandonadas de novo, tá? Verso 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui nós temos o segundo grupo que recebe a atenção e o encorajamento de Deus, que são os trabalhadores. Desde os líderes, como ele cita aqui, Zorobabel e Josué, né, até todas as pessoas, os operários, como diz todo o povo da terra. Então era para todos esse encorajamento. Os judeus, eles tinham um desafio aqui tão difícil quanto o desafio dos servos do passado. A diferença é que agora eles contavam com muito menos pessoas do que Josué e Salomão, por exemplo. Então, certamente, Deus sabia que eles precisavam desse encorajamento, dessa força, desse ânimo a mais, dessa injeção de ânimo, né? Para que eles fossem fortalecidos, para que eles conseguissem executar esse trabalho que eles estavam se propondo a fazer. E algo interessante que nós temos para notar aqui também, nesse versículo, e que na maioria das vezes nós vemos sendo pregado ao contrário disso nos nossos dias, é que diante da ordem que Deus dá a eles para que eles trabalhassem, a motivação não era do tipo, trabalhem porque vocês são capazes. Não era isso. E é o que nós vemos sendo pregado hoje. Que nós somos, que nós podemos, que nós temos, que nós somos capazes. Né? Os coaches evangélicos por aí, eles querem fazer isso, eles querem dar eles injetarem esse ânimo, nos fazendo crer que nós somos capazes e bons o suficientes para fazer a coisa acontecer, e que Deus vai ficar ali aplaudindo a nossa vitória, o nosso sucesso, né? Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz: trabalhem, porque eu, o Senhor dos exércitos, estou com vocês, dando forças, protegendo, guiando, conduzindo. Perceba que a razão pela qual eles podem trabalhar é porque Deus está com eles, e não o contrário. Se eles não tivessem Deus com eles, eles não conseguiriam. Eles não conseguiriam trabalhar. Eles não conseguiriam fazer. Por isso que faz total sentido a ordem aqui de se empenharem no trabalho da reconstrução do templo, porque fica claro aqui, irmãos, que sem essa ação soberana de Deus, guiando, capacitando, provendo ali os recursos, protegendo aquele povo, essas orientações, elas teriam o mesmo peso dessas técnicas de autoajuda que os coaches motivacionais fazem hoje. Seria a mesma coisa. Seria o mesmo que um livro de autoajuda ali para o povo. Vai, vocês conseguem, vocês são fortes. Não era isso que Deus estava fazendo. Deus estava falando: trabalhem, porque eu estou com vocês. Eu vou fazer a coisa acontecer através de vocês. Versículo 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Interessante nós vermos isso aqui, né? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado literalmente, né? Eles ainda não tinham esse privilégio que nós temos hoje, de ter o Espírito Santo habitando em nós todos os dias, toda hora, né? Mas Deus estava enviando o seu Espírito para estar junto deles. Então, duas coisas que ficam claras aqui: a aliança feita por Deus no passado e a sua presença entre o povo no presente, através do seu Espírito, como ele mesmo diz.
Na aliança feita lá no Sinai, Deus ele se compromete a habitar no meio do povo e a guiar o povo. Então, a garantia da presença contínua do Senhor e o seu Espírito aqui com eles era o cumprimento desse pacto feito com a nação de Israel lá em Êxodo, certo? As palavras de Ageu aqui, então, elas apenas comprovam isso. O povo podia se fortalecer, se dedicar ao trabalho e abandonar os seus medos, porque o Senhor estava com eles. Isso é algo muito encorajador para nós, irmãos. Saber que Deus não muda. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele disse lá no Êxodo que estaria com eles. E aqui Ele reafirma isso. Anos e anos e anos e anos já haviam se passado. Só da reconstrução do templo aqui, só da construção do templo de Salomão, já eram 440 anos que já tinham se passado. E aqui Deus está mais uma vez com o seu povo, dizendo: vão porque eu estou com vocês, não tenham medo. Deus não muda, irmãos, quem Ele é. Ele é o que Ele é e ponto final. Amém? Vamos fazer algumas aplicações agora então, baseado nesses versículos. A primeira lição que nós podemos tirar é que obedecer à voz de Deus é sempre a melhor escolha. O versículo 12 diz que todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus. Quem que é esse remanescente do povo? É todo o povo. Depois lá nos versículos mais à frente vai falar ali que é todo o povo. Então todos ali atenderam à voz do Senhor. O povo judeu, como nós vimos, né, no último estudo, eles estavam diante de uma bifurcação, de duas estradas, que os levariam para dois caminhos opostos, certo? A estrada da obediência, que os fariam desfrutar das bênçãos de Deus para suas vidas, e a estrada da rebeldia, que os fariam continuar sofrendo através da seca e da escassez. Eles estavam trabalhando, tendo como prioridade as suas vidas, a construção das suas casas, muitas delas casas luxuosas, com os melhores investimentos, os melhores materiais, enfim, né? E isso, aos olhos deles, poderia até parecer algo natural, visto que eles acreditavam que não era o momento do templo ser reconstruído. Mas é quando eles são confrontados pelo profeta Ageu, e então percebem que essa atitude deles era justamente o que estava trazendo graves consequências ali para suas colheitas, que eles são colocados na posição de escolha em relação a qual caminho eles iam seguir. E por várias vezes nós também estamos diante dessas situações nas nossas vidas. Quando nós pensamos que o templo a ser reconstruído somos nós podemos ver que em diversos momentos da vida, nós não temos dado ouvido à voz de Deus. Nós não temos escolhido a estrada da obediência, mas sim da rebeldia. Quantos de nós já passamos por momentos aí das nossas vidas em que tudo está dando errado? Nós planejamos, traçamos planos, pensamos, executamos várias tarefas com maestria até, mas no final disso tudo, parece que as coisas ainda não estão dando certo para nós. E diante disso, o questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos é o seguinte: será que eu estou ouvindo de fato aqui e seguindo a direção de Deus para a minha vida ou não? Deus promete sim estar conosco, irmãos, mas Ele só faz isso quando nós obedecemos a sua voz. Se nós não obedecemos, Ele não estará conosco. Ele não nos guiará. Ele não tomará parte naquilo que não vem dele. Então não espere ter o aval de Deus para os planos que você tem, que não são do coração de Deus. Nós não teremos aval de Deus para não obedecer a sua voz. Não faz sentido, né?
Lá em Lucas, capítulo 11, verso 28, Jesus disse assim: felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E esse ouvir e guardar a palavra de Deus aqui, não é simplesmente escutar o que está sendo falado, e isso gerar algum tipo de conhecimento sobre determinado assunto. Ouvir e guardar aqui significa aprender verdadeiramente sobre o que Deus está nos ensinando, e isso causar uma transformação tamanha em nós, que nós já não vemos mais outra maneira de viver, senão obedecendo a essa palavra. Então, irmãos, é ser de fato transformado pela palavra. É isso que é ouvir e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós até comentamos um pouquinho, algo relacionado a isso, na reunião dos homens na sexta-feira, que nós estávamos ali conversando sobre a necessidade de nós passarmos a aproveitar os momentos do dia, da vida, para falar de Jesus para as pessoas. Isso passará a ser natural para nós quando nós de fato ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Porque a partir desse momento nós somos totalmente transformados e passamos a viver as nossas vidas de forma natural, como se não houvesse outra maneira de viver. E aí sim nós enxergaremos Deus nos mínimos detalhes, e nós conseguiremos falar sobre Deus nas coisas comuns do dia a dia. No seu trabalho, na fila do banco, quando alguém chegar reclamando do calor, reclamando do frio, reclamando da chuva, reclamando do patrão, reclamando de si mesmo, nós conseguiremos colocar Deus na conversa, de forma natural, sem ser forçado. Porque nós vivemos isso na totalidade, nós experimentamos isso com naturalidade no nosso dia. E aí, as nossas palavras, elas simplesmente vão refletir aquilo que está dentro de nós. Se a nossa forma de enxergar a vida, ela é uma forma transformada pela palavra de Deus, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, será um reflexo disso. E aí se tornará algo natural. Nós vamos evangelizar de forma natural. Então, irmãos, é de dentro para fora. Nós precisamos ser transformados primeiro. O nosso templo precisa ser reconstruído, estar de fato edificado com raízes sólidas, para que aí então isso seja externado, isso venha para fora de maneira natural, e as pessoas vejam Cristo em nós. Então nós temos em nossas mãos, irmãos, a revelação completa de Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. E o melhor de tudo, irmãos, é que nós podemos ter a certeza de que tudo que está nessa palavra, neste livro, tudo que está ali é inteiramente puro e verdadeiro. Então por isso nós devemos sempre estar atentos e dispostos a fazer de cada letra deste livro aquilo que guia os nossos passos. E irmãos, eu disse que é de dentro para fora, só que para isso se tornar natural, isso precisa de repetição. Sabe quando você começa a ir à academia, na primeira semana você não consegue levantar o braço nessa altura aqui porque está tudo doendo? Porque os seus músculos não estão acostumados com aquilo. E aí você não consegue nem levantar da cama sem gemer de tanta dor que você sente. Normal, porque você não está acostumado com esse tipo de exercício. E isso não é natural ao seu corpo. Mas com o passar do tempo, e você vai desenvolvendo, vai praticando, aí você aumenta a carga, aí você ainda vai sentir um pouquinho de dor porque você aumentou a carga. E aí isso vai se tornando natural. E aí vai chegar um ponto que você vai acordar
e vai sentir falta de ir na academia, de fazer o seu exercício, sua atividade física. Assim é a nossa vida com Deus. A princípio, nós não vamos sentir vontade. Nós não vamos sentir desejo. E isso vai ser custoso para nós. Nós vamos interpretar no nosso dia a dia que nós temos coisas mais difíceis para serem feitas, mais urgentes para serem feitas. E aí nós não damos a atenção devida que nós deveríamos dar à palavra, às coisas de Deus, porque isso custa a nós, isso não dá prazer, isso não nos satisfaz, isso gera cansaço, sono, não é verdade? Mas com o passar dos dias, quando você aumenta a carga, isso pode parecer um tanto quanto custoso ainda, mas você vai aumentando e você vai desfrutando disso, até chegar ao ponto de você acordar e falar: eu preciso orar hoje, eu preciso ler minha Bíblia. E se você passa aquele dia ali, por algum motivo não consegue fazer isso, você se sente mal ao final do dia, você sente que o seu dia não foi completo, que faltou alguma coisa. É isso, irmãos. Não espere sentir vontade. Se você esperar sentir vontade de fazer um exercício físico para salvar a tua saúde, meu irmão, você vai morrer. Porque não é legal, não é gostoso no início. Gostoso é ficar em casa, deitado no sofá, assistindo a televisão, comendo um lanche, uma pizza. Isso que é gostoso, não é? Mas é isso que nos fortalece? É isso que faz o nosso corpo estar saudável, nosso corpo físico? Não é. E nós, irmãos, e é assim, na vida comum é assim. Uma criança, ela não tem maturidade mais ainda, né? Para entender que determinadas coisas fazem mal para a sua saúde. Então ela quer comer doce, ela quer comer bobeira. Ela não quer comer alface, brócolis. Ela não quer. Porque é ruim. Não é gostoso. Mas depois que essa criança se torna um adulto, ele já não tem mais margem para fazer só aquilo que ele gosta. Ele precisa fazer aquilo que ele deve fazer. Um adulto, ele abre mão daquilo que é legalzinho por aquilo que é preciso ser feito. Alguém gosta de trabalhar, morre de amores por ir trabalhar? Não, a gente trabalha porque a gente precisa trabalhar. Então nós deixamos de fazer só aquilo que nos agrada e a gente passa a fazer aquilo que é necessário. E nós, enquanto meninos na fé, crianças na fé, às vezes nós queremos só aquilo que nos agrada também. A gente quer ouvir as palavras mais doces, a gente quer as bênçãos. Mas conforme o tempo está passando, irmãos, nós precisamos amadurecer. E nós precisamos nos encontrar num estágio de maturidade espiritual, de sermos adultos de fato na fé e entender que a vida cristã é também de renúncias. E nem sempre nós vamos só buscar as bênçãos. Às vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas também. Mas por quê? Porque somos adultos na fé, entendemos isso. E a partir de agora, eu não vou mais apenas construir minhas casas luxuosas. Eu vou abrir mão do que é meu para construir algo para o reino. Assim como o povo entendeu e fez. Porque senão, irmãos, a coisa vai começar a ficar ruim. Assim como estava ficando para eles. Porque eles deixaram de fazer o que era preciso para fazer aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam. E assim é conosco hoje. Uma segunda lição que nós podemos tirar: obedecer à voz de Deus não significa que nós não teremos dúvidas ou medos no meio do caminho. Marcos capítulo 4, de 35 a 39, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro.
Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Esse é um texto que é muito conhecido, né, por nós e que nos leva a entender exatamente essa questão. Perceba que Jesus dá uma ordem aos discípulos. Jesus fala: vamos para o outro lado. E os discípulos prontamente obedecem. Jesus diz e os discípulos obedecem. Ok? Assim como aconteceu. Deus falou e o povo judeu obedeceu. Ok? Porém, o fato de terem obedecido não foi suficiente para que a tempestade não viesse. E que, consequentemente, o medo ocasionado pela tempestade não viesse e acometesse os corações deles. Eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados, literalmente com medo de morrer ali. Assim como o povo de Israel estava desanimado, com medo das coisas não funcionarem, não darem certo, mesmo com Deus falando e eles obedecendo. No meio do caminho, as coisas começaram a ficar ruins. Então, as circunstâncias que surgiram diante daquilo que Deus ordenou ali para o povo judeu, também foram suficientes para que aqueles anciãos ali se entristecessem, chorassem e até mesmo duvidassem de que seria possível ainda ser restaurada a glória de Deus no templo, visto que os recursos eram tão poucos, né, se comparado ali com o que os recursos foram um dia. E isso se repete nas nossas vidas hoje também. Porque nós conhecemos a Deus, conhecemos as suas leis, e na maioria das vezes nós conhecemos também a vontade de Deus. Porque se nós conhecemos a palavra, conhecemos as leis do Senhor, nós sabemos qual é a sua vontade. Às vezes nós falamos: vou orar para ver qual que é a vontade de Deus, mas nós, no fundinho a gente já sabe. A gente só quer orar para ver se o nosso coração ali, para ver se Deus atende o que é do nosso coração, muitas das vezes. Né? A gente está ali diante de uma proposta de trabalho que a gente sabe que não é muito honesta, vamos dizer assim. A gente fala assim: eu vou orar para ver qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Irmão, precisa orar? Se a palavra já nos mostra que isso não é legal, que isso não é bacana, que isso não é o correto para um servo de Deus. Só que, mesmo sabendo, é isso, mesmo nós sabendo, mesmo conhecendo, né, mesmo tendo toda a convicção de que Deus está no controle das situações, nós ainda tememos aquilo que pode acontecer. E o que nós precisamos ter consciência, irmãos, é que Deus não nos prometeu que o caminho seria fácil. Jesus chamou os discípulos para atravessar para o outro lado, mas ele não falou que ia ser fácil, ele só falou: vamos. Ele não prometeu que seria fácil, pelo contrário, né? O que Jesus promete? Que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é o que ele diz. Vocês vão ter aflições, mas eu vou estar com vocês. Então, nós não podemos ser como o povo judeu, ou como aqueles anciãos, né, que ao se depararem com as dificuldades e o desânimo, nós venhamos ceder à tentação de entender que não era um momento para que nós reconstruamos o nosso templo, assim como eles entenderam lá. Os planos de Deus, irmãos, como eu disse, eles não mudam. Deus não muda de ideia. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não faz sentido ele mudar de vontade no meio do caminho. Deus não muda de ideia. As dificuldades que nós enfrentamos no meio do caminho, elas são naturais a nós que somos, porque nós somos pecadores. Somos homens de pequena fé, não é verdade? Porém, Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. E independentemente das circunstâncias contrárias, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele determinou, irá se cumprir, irmãos. Nós precisamos ter certeza disso, certo? E a terceira lição que nós podemos tirar
é que, apesar dos medos e inseguranças, obedecer à voz de Deus nos garante a sua presença, cuidando de cada detalhe, porque o plano é dele e não nosso. À medida que nós obedecemos à voz de Deus, irmãos, nós nos enquadramos aos planos dele. Então, se nós nos enquadramos aos planos dele, e os seus planos não podem ser frustrados, está tudo certo. Percebe como as coisas se encaixam? Nós tememos a vida e as coisas da vida, de certa forma, por uma normalidade de quem nós somos, né? Da nossa incapacidade, da nossa humanidade. Mas à medida em que nós nos apropriamos e nós obedecemos às leis do Senhor, nós obedecemos a sua palavra, a nossa vida está em conformidade com Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados, significa que nós teremos sucesso. Não significa que não teremos dificuldades, mas significa que nós teremos sucesso com Deus. Josué 1:9: não foi eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Isso aqui é promessa de Deus para nós, irmãos. A partir do momento que nós entendemos que Deus não é simplesmente o autor dos planos, mas é também aquele que executa cada um desses planos, nós entendemos que nós somos apenas meros instrumentos nas mãos de Deus. Como a espada na mão de um soldado. A espada sem ninguém para manuseá-la, não tem serventia, ela fica parada. Mas a espada na mão do soldado, do guerreiro, ela tem serventia. Então nós somos esse instrumento nas mãos de Deus. É Ele quem manuseia. É Ele quem faz a coisa acontecer através de nós. Se não fosse por Ele, nós estaríamos de lado ali, sem serventia, sem utilidade nenhuma. Então, diante disso, ser um instrumento nas mãos de um especialista faz com que o processo se torne mais fácil. Então, se foi Deus quem ordenou, irmãos, sejamos fortes, tenhamos coragem, porque o nosso Deus está conosco por onde quer que nós andarmos. Não tem erro. Seja forte e corajoso. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a termos os nossos corações acometidos pelo medo, pelo temor, pelas dúvidas, pela dor de algo que nós estamos passando ou que vamos passar ainda, né? E Jesus é um grande exemplo disso também. Mateus 26:39 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este é o momento que Jesus suou sangue, né? Tamanha aflição que ele estava sentindo. Tamanha dor que ele estava sentindo. Jesus estava a poucos instantes aqui de viver o momento mais difícil da sua vida humana. Os momentos das maiores dores físicas, psicológicas e emocionais possíveis. E pior do que tudo isso, ele estava prestes a sentir a maior dor de toda a sua vida, que era a de sentir-se abandonado pelo Pai. Este é o cálice, inclusive, que ele pede para que fosse evitado. É o abandono. É aquilo que o pecado faz. O pecado é como se nós fôssemos separados de Deus, né? Nos separa de Deus o pecado. Jesus não pecou, mas ele atraiu o nosso pecado sobre ele. Só que nessa oração de Jesus, tem algo que determina aqui a posição dele diante daquilo que estava por vir. Ele estava com medo, ele estava agoniado, o seu espírito estava entristecido, ele estava passando por um momento
completamente difícil. Mas aí ele diz: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui é o ponto crucial da posição de Jesus, dessa oração de Jesus. Jesus sabia que a vontade do Pai era melhor para ele, ainda que isso custasse demais, de certa forma. E mesmo diante do pior momento da sua vida humana, ele estava certo de que obedecer e aceitar a vontade do Pai era a melhor escolha que ele poderia fazer para a sua vida. E Jesus tinha essa certeza pelo simples fato de saber que Deus é fiel para cumprir com aquilo que ele promete. E ele sabia que o Pai estava com ele. Por isso ele descansou. Uma certeza semelhante a essa é a do apóstolo Paulo, de dizer que enquanto ele estivesse vivo, ele viveria para Cristo, e que se ele morresse, ele estaria no lucro. O patamar de confiança, de segurança nas promessas de Deus que Paulo atingiu, fez com que ele chegasse nesse nível. Jesus vivia em intimidade com o Pai, e ele estava completamente, desesperado neste momento, mas ao mesmo tempo em paz por saber que o Senhor estava com ele. Então, irmãos, que nós sejamos como Jesus, e que mesmo em meio aos piores momentos das nossas vidas, das piores dificuldades, dos piores desânimos, das piores dores, que nós escolhamos obedecer, sabendo que toda vez que nós ouvimos e obedecemos e guardamos a voz de Deus, nós temos Ele caminhando ao nosso lado, fazendo com que tudo aconteça da melhor maneira possível. Amém?